Capítulo 9. Ela estava na beira do penhasco, poeira e pequenas pedras se movendo sob seus pés descalços, o vento frio acariciando sua pele e bagunçando seus cabelos. Acima dela, o céu noturno cintilava como um oceano de diamantes, e milhares de metros abaixo, a paisagem se estendia até o horizonte, quase completamente obscurecida pela escuridão da noite. O único som que chegava aos seus ouvidos era o suave assobio do vento contra a montanha. Fainir estava encolhido atrás dela, a cabeça apoiada nas patas, o coração doendo, um gemido baixo e ocasional escapando de sua garganta. Ela podia sentir sua dor. Era tão real e palpável quanto a sua própria. Ela inspirou profundamente pelo nariz, deixando o ar encher seu peito antes de expirar. Não tinha certeza de quanto tempo haviam ficado ali. Horas. O sol já havia se posto quando saíram da enfermaria, atravessaram Tahel e chegaram ao penhasco. Ela jamais imaginara que qualquer dor pudesse se comparar à de perder Het. Estava enganada. Mas essa era uma dor completamente diferente. Perder Het tinha sido como fogo em suas veias. Tinha sido pura dor, como se um pedaço dela tivesse sido arrancado, extraído de seu coração. Esta era mais como uma dor surda e implacável. Sufocava-a, afogava-a, enchia seus pulmões de desespero. Os pais de ela sempre lhe pareceram tão eternos quanto o sol e a lua. Não importava para onde fosse ou quão longe viajasse, eles sempre estariam lá, uma âncora para o lar. Ela não teve medo de deixar a clareira porque sabia que seus pais sempre estariam lá se ela precisasse deles, como sempre estiveram. Pensar que ela nunca mais veria o rosto do pai ou ouviria a doçura da voz da mãe. Seus olhos pareciam prestes a derramar um oceano de lágrimas, mas nenhuma gota caiu. Não era que ela não quisesse chorar, era mais como se ela não conseguisse. Não havia lágrimas suficientes no mundo para expressar a angústia que lhe consumia os ossos. Pior ainda, ela não estivera lá por eles. Talvez pudesse ter feito algo. Talvez pudesse tê-lo salvado. Ela nem sequer ficou para perguntar a Taner como tudo tinha acontecido. Na verdade, não tinha certeza se queria saber. Não achava que teria forças para ouvir. E o que teria mudado? O som de passos e pedras se movendo fez Fainir erguer a cabeça, as orelhas em pé, um murmúrio baixo na garganta. Ela não se virou, em vez disso, fechou os olhos, deixando o toque fresco da brisa noturna envolvê-la. Enquanto estava ali parada, podia sentir a mente de Fainir roçando a sua. Ela se abriu. Imagens passaram diante de seus olhos. A entrada do túnel. Corém. Os passos se aproximaram, parando ao lado de ela. Perdi meus pais há muito tempo. Navegamos de Narvona. Nosso navio foi despedaçado na Costa dos Relâmpagos. Eu fui o único sobrevivente. Eu tinha 4 anos. Ela abriu os olhos, fixando o olhar no céu noturno, balançando levemente a cabeça enquanto lutava contra as lágrimas que de repente pareciam ter encontrado. Isso algum dia fica mais fácil. Sim, respondeu Corém. E não. Nem me lembro dos nomes deles. Minha mestra me encontrou, quase morta e encharcada até os ossos. Ela disse que levei 3 semanas para conseguir falar. Já se passaram mais de 400 anos, e ainda sinto vazio no meu coração. Mas hoje é mais fácil do que era naquela época. Desviando o olhar do céu, ela se voltou para Corém. A mulher encarava o horizonte. Um fluxo constante de lágrimas escorria por sua bochecha, brilhando à luz da lua. Era estranho vê-la tão vulnerável. Desde o momento em que ela a conhecera na enfermaria, Corém parecerá quase intocável. Ela era uma Draleide, uma guerreira lendária, e se portava como tal. Vê-la agora parecia quase errado. Corém virou a cabeça, seu olhar encontrando o de ela. Se você quiser, posso providenciar seu retorno para casa. Tenho contatos que contrabandeiam armas rio acima, desde Kataga. De lá, eles pegam um navio que contorna a costa até Vaerlion. A viagem completa levará meses, pois os navios se mantêm afastados da costa para evitar as patrulhas de Loria. Mas você chegará lá. Não. Ela se surpreendeu com a firmeza da própria voz, mas sua decisão estava tomada. Não há nada para mim lá. Preciso encontrar Kalen. Seja ele o Draleide ou não, ele está sozinho e precisa de mim. Ele é meu irmãozinho. Eu esperava que essa fosse a sua resposta. Você me ajudará a encontrá-lo. Corém assentiu levemente, sorrindo, com os olhos ainda marejados de lágrimas. Se Kalen for mesmo o Draleide de quem tanto ouvimos falar, então é provável que ele esteja viajando com um velho amigo meu, Aezon Virandran. Aezon pode ser difícil de encontrar, mas temos um contato em comum em Argona. Vou entrar em contato com ele.
Obrigado. Não posso deixá-lo lá fora sozinho. Não me agradeça ainda. Podem passar-se meses até termos notícias. Ela sentiu com a cabeça, voltando a olhar para a paisagem escura à sua frente, deixando que o assobio do vento preenchesse seus ouvidos. Deixarei vocês em paz, disse Coren após alguns instantes de silêncio. Todos os dias, ao nascer do sol, subo ao pico mais próximo. Quando se sentirem prontos, juntem-se a mim no portão leste. Mais uma vez, ela sentiu com a cabeça. Coren se virou e fez menção de sair, mas parou, pousando a mão no ombro de ela. Mais importante ainda, quando seu coração estiver em paz, acho que seria bom se você conversasse com Tanner. Isso significaria muito para ele. Dito isso, Coren saiu, abaixando-se e coçando o topo da cabeça de Fainir antes de desaparecer no túnel que levava de volta a Tahel. Ela esperou até que os passos da mulher se tornassem um eco baixo antes de desaparecerem por completo, então desceu até o chão, deixando os pés pendurados na beira do penhasco. Fainir se moveu, erguendo-se para ficar ao lado dela, e então deixou a cabeça cair em seu colo. Ele empurrou a mão dela com a ponta fria e úmida do focinho, manobrando-se para que o braço de ela repousasse sobre sua cabeça. Olhando nos olhos de Fainir, uma sensação de calor e conforto invadiu a mente de ela. Quanto mais tempo ela o encarava, mais o mundo se tornava opaco e mais ela percebia a consciência de Fainir roçando a sua. Imagens flutuavam pela mente da árvore lobo, nítidas e claras, mas desprovidas de cor. Memórias de Vars e Freys, dela, de Kalen, seguidas por uma emoção tão profunda e visceral que formou um nó no peito de ela. Era uma mistura de amor, orgulho e pertencimento. Seguiram-se mais imagens de Kalen, e ela começou a juntar as peças do que Fainir estava tentando comunicar. A matilha. A família. Nós o encontraremos, disse ela, inclinando-se e envolvendo Fainir em seus braços, encostando a bochecha em sua cabeça. Eu prometo. Farda inspirou profundamente o ar frio da manhã enquanto caminhava pelo topo da colina em direção ao local onde o quarto exército se reunirá. Seus magos marcharam separadamente da força principal, conforme suas ordens. Séculos de guerra lhe ensinaram muitas coisas, uma das quais era que aqueles que não conseguiam tocar a centelha sempre invejariam e temeriam aqueles que conseguiam, não importando o que alegassem. Os exércitos sempre funcionavam melhor quando os dois grupos eram mantidos separados, sempre que possível. Caso contrário, os soldados acabavam mortos. Enquanto caminhava, ele passava o polegar pela moeda de ouro que repousava na palma da mão, sentindo cada arranhão e ranhura contra a pele. Por mais que tentasse afastar os pensamentos sobre ela, era mais fácil dizer do que fazer. Nos séculos desde que perderá Shiniara, Farda vira milhares morrerem. Caminhara por campos de cadáveres, incendiara cidades até o chão e tirara a vida daqueles que ainda tinham muitos verões pela frente. Em todo esse tempo, não sentirá nada. Nada além de entorpecimento. Teria tirado a própria vida, como muitos dos quebrados antes dele, não fosse por sua teimosia inata, sua relutância em admitir que não era forte o suficiente para continuar. Mas com ela, algo era diferente. Ela o fizera sentir. O que isso significava, ele não tinha certeza. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sua mente experimentara algo além da apatia implacável. Ele se importava com ela. Sentia a necessidade de protegê-la como um lobo protege seu filhote. E, no entanto, apesar de tudo isso, ele simplesmente a entregou a Carsen Crane. Seu maxilar se contraiu ao pensar nisso. Farda não precisava de mais um motivo para se odiar, mas mesmo assim criou um. Ele só esperava que não quebrassem o espírito dela. Era o espírito dela que ele admirava. Ela era uma fraqueza. Fraquezas precisam ser eliminadas. Farda balançou a cabeça, soltando uma risada rouca. Nem mesmo seus próprios pensamentos eram convincentes. Parando por um instante, Farda apertou o olho esquerdo para atenuar o brilho do sol do início do inverno e lançou o olhar para a colina inclinada à sua frente, em direção ao Forte Arken, onde um oceano de pele curtida e aço enegrecido cercava as enormes muralhas. Do alto da colina, Farda calculou que as criaturas não passavam de 10.000. Menos do que esperavam. Mesmo àquela distância, Farda conseguia ver as formas monstruosas dos marcados de sangue, erguendo-se uma cabeça acima dos demais Uraks, as runas em sua pele brilhando com uma luz vermelha, e fumaça flutuando no ar ao redor deles. A visão fez Farda sorrir. Não havia quantidade de sangue Urak derramado que pudesse pagar a dívida que aquelas criaturas tinham pelos ovos de dragão que massacraram em Unain. E qualquer dia em que Farda pudesse derramar aquele sangue era um bom dia. Desviando o olhar da horda, Farda continuou até onde a comandante do quarto exército estava sentada a cavalo, de pelagem cinza malhada, observando o terreno com seus generais.
Justiçar Kirana, vejo que decidiu se juntar a nós. A comandante Talvari se remexeu na cela, seu cavalo bufando sob ela. Ela ergueu uma sobrancelha quando Farda se aproximou, mal virando a cabeça. A mulher já tinha vivido pelo menos 50 verões, com mechas grisalhas acentuando seus cabelos, que de outra forma seriam pretos como carvão. Tinha ombros razoavelmente largos e o físico esguio de uma soldado que passará muitos anos confiando mais em ações do que em palavras. Farda conversara com ela diversas vezes durante a marcha de 2 semanas de Berona até Forte Arken. Ela era versada em estratégia militar, sua mente era afiada como uma agulha e não tinha paciência para conversa fiada. Farda a respeitava. Sim, comandante Talvari. Achei que seria o mínimo de educação. A mulher o encarou fixamente antes de se virar para o general que estava montado no cavalo ao lado dela. O general Guthrum Vandimir era um homem baixo, com cabelos negros e oleosos, nariz arrebitado e um bigode espesso. Farda já o havia encontrado antes. Era um covarde e um bajulador. 15, talvez 16.000, comandante, anunciou o general Vandimir. Seus olhos se estreitaram ao encontrar o olhar de Farda. Os batedores relatam que o ataque começou há menos de 1 hora. As bestas desceram das montanhas Colmir e imediatamente iniciaram o cerco. A guarnição do forte conta com aproximadamente 2.000 soldados, incluindo 20 magos de batalha. Correto. Correto, comandante. Embora esses sejam os números oficiais, eu diria que provavelmente diminuíram desde a última contagem. A comandante Talvari não demonstrou ter ouvido a resposta do homem. Em vez disso, continuou a encarar as forças Urak, com os olhos semicerrados. Parece que os rumores sobre aqueles monstros não eram exagerados. Você já os encontrou antes, Justiçar Kirana. Tenho sim, disse Farda, ainda passando o polegar sobre a moeda na palma da mão, sentindo o relevo do leão contra a pele. Devia haver pelo menos 100 deles. Farda não via um há quase 400 anos. Houve 1 ou 2 depois da queda, mas assim que os Uraks entraram em plena retirada, as criaturas praticamente desapareceram. São marcados pelo sangue. Não sentem medo, suas garras podem rasgar armaduras e são absolutamente implacáveis. Cada um deles vale por 100 dos seus soldados, talvez 200. As boas notícias não param de chegar. Precisamos enviar reforços, disse um dos generais, um homem que talvez tivesse vivido 30 verões, com cabelos loiros ondulados e um rosto bonito, arregalando os olhos ao olhar para os Uraks. Farda podia sentir o medo emanando dele. Ele era do tipo que diminuiria o ritmo durante o ataque para permitir que os outros atingissem a linha de frente primeiro. Não há mais ninguém vindo, General Tirna. O resto dos exércitos está espalhado pelo continente. Somos os únicos que restam, e já perdemos tempo demais. Sem sequer esperar por uma resposta, a comandante virou seu cavalo para encarar Farda e os generais. Marchamos sem demora. Assim que estivermos ao alcance, abriremos fogo, chamaremos a atenção das feras, atrairemos-nas para nós. Vamos ver se conseguimos reduzir um pouco o número delas. General Huni, quero que você e seus líderes de tropa levem a cavalaria e contornem a base da colina. Assim que nossa infantaria entrar em combate, soarei a corneta, e vocês flanquearão pelo leste, entenderam? O sol estará nos olhos deles, e precisaremos de todas as vantagens possíveis. Ataquem com força, recuem, ataquem novamente. Entrem e saiam. Não se deixem enredar. Entendido, comandante, disse uma mulher de nariz vermelho e testa permanentemente franzida. Ela puxou as rédeas do cavalo e partiu em direção à companhia de cavalaria que aguardava a leste do exército principal. O resto de vocês, preparem seus blocos. Marcharemos ao sinal da corneta. Os outros generais se dispersaram ao ouvirem as palavras de Talvari, partindo em direção às suas respectivas companhias e preparando seus soldados para o que estava por vir. Juiz Kirana. Será franco comigo. Farda inclinou a cabeça. Brutalmente. Talvari sorriu com isso. Nunca lutei contra uma força Urak deste tamanho. E nunca contra esses marcados pelo sangue. Quais são as nossas chances? Mínimas. Em campo, eles nos superam em número de 2-1. 2-1. Talvari ergueu uma sobrancelha, curioso. Guthrum disse que eram 15 ou 16.000. Guthrum é cego. São 10, no máximo. Embora esperássemos mais. Eles são maiores, são mais fortes, e esses marcados de sangue vão dizimar sua infantaria pesada como se não fossem nada. Isso não muda nada. Talvari voltou a olhar para a cidade sitiada,
assentindo distraidamente. Desmontando, Talvari chamou um jovem escudeiro, entregando-lhe as rédeas do cavalo antes de dispensá-lo com um gesto. Não podemos ficar aqui sentados e deixar as pessoas dentro dessas muralhas morrerem. Farda encarou a mulher por alguns instantes. Fazia muito tempo que ele não marchava para a batalha ao lado de alguém que respeitava. Quando os arqueiros dispararem a primeira saraivada e estivermos ao alcance de ataque, segurem seus soldados. Deixem que eu e meus magos avancemos primeiro. Assim, equilibraremos as forças. O comandante ergueu uma sobrancelha. Esse não era o plano. Os magos de batalha deveriam fornecer apoio, atacando à distância. Recebemos instruções do alto comando para limitar as baixas entre os magos. Os planos mudam. Podemos causar mais danos se não tivermos cuidado para não matar os nossos. Assim que dermos o sinal, ataquem com tudo o que tem. Qual é o sinal? Você saberá quando vir. O estrondo ensurdecedor dos tambores de guerra ecoava no ar, cada batida vibrando pelo corpo de Farda. Ele inspirou profundamente, deixando o ar encher seus pulmões. Raios percorreram suas veias. Atrás dele, 100 magos de batalha marchavam em 10 colunas de 10, mantos negros esvoaçando atrás deles, couraças de aço reluzindo ao sol da manhã. E atrás dos magos marchava toda a força do quarto exército, pouco mais de 5.000 homens. O chão tremia com a força de tanto aço se movendo em uníssono. Olhando para trás, Farda pôde ver enormes estandartes vermelhos pintados com um leão negro de loria ondulando ao vento. 800 arqueiros, 400 cavaleiros e mais de 4.000 soldados de infantaria. Entre os soldados de infantaria, metade carregava lanças pesadas e a outra metade empunhava espadas com longos escudos retangulares. O exército foi construído para a mobilidade. Foi construído para enfrentar humanos. Farda teria preferido mais lanças. Era melhor não deixar os Uraks se aproximarem demais. Nenhuma palavra de encorajamento, Justiçar Kirana. Igraine era o segundo em comando de Farda. Se não fosse por Karsen Crane ter designado Farda para o quarto exército, Igraine teria sido próximo na linha de sucessão, após o comandante anterior adoecer. Ele era 10 ou 12 centímetros mais baixo que Farda, com uma constituição musculosa e um queixo proeminente. Seu cabelo era preto como azeviche, curto. Era difícil determinar a idade de um mago depois de certa idade, mas Farda nunca havia encontrado o homem antes de 2 semanas atrás, e o brilho ansioso em seus olhos era algo que só os jovens possuíam. Ele não devia ter vivido mais do que 25 ou 26 verões. Como justiçar, Farda frequentemente trabalhava sozinho. Ele só era solicitado a liderar uma companhia de magos em casos especiais, como Karsen Crane fizera naquela ocasião. Era sempre estranho liderar homens e mulheres que ele nunca vira antes para a guerra, sabendo que muitos deles não viveriam para ver o amanhecer. Não. O homem continuou a encarar Farda como se acreditasse que a resposta de Farda fosse uma piada. Farda suspirou, desviando o olhar de Igraine para a força Urak, que agora estava a não mais de 240 metros de distância. Muitos deles já haviam se virado, avaliando a nova ameaça à sua retaguarda. Façam tudo o que eu digo, confiem na centelha e tentem não morrer. Igraine assentiu com a cabeça, como se ponderasse palavras de grande sabedoria. Farda quase sentiu pena do homem. Quase. Igraine pareceu que ia dizer algo, mas o som estrondoso de trombeta se sobrepôs a tudo, e o quarto exército interrompeu sua marcha, o bater progressivo de botas de aço soando como um trovão retumbante. Enquanto Farda encarava o enxame em constante movimento de pele coriácea e aço enegrecido, seu coração batia forte contra as costelas, o sangue pulsando em suas veias. Era simplesmente a resposta natural do corpo. Ele não sentia medo. Se morresse, morreria. Estaria com Shiniara mais uma vez. Knock. O comando ecoou, bradado por vários capitães que se estendiam ao longo da linha de arqueiros posicionada atrás de Farda e seus magos. Farda manteve o olhar fixo à frente. Segmentos da força Uraka haviam se desvencilhado e agora avançavam em direção ao quarto exército. Isso era bom. Dividir suas forças os enfraqueceria. Empate. Vocês treinaram para isso, gritou Farda, sem virar a cabeça para olhar para os magos que estavam atrás dele. Todos eles já tinham visto batalhas antes. Tinham lutado contra rebeldes, travado escaramuças com saqueadores e piratas. Alguns tinham lutado contra Uraks. Mas o quarto exército era composto principalmente por magos mais jovens. Poucos deles tinham visto uma guerra nessa escala. E agora não havia dúvidas. Aquilo era guerra. 10.000 Uraks reunidos em um só lugar.
E, pelos relatórios que Farda tinha visto, havia muito mais espalhados por todo o continente. Forte Arken seria apenas o começo. Sigam minhas ordens sem questionar. Não hesitem. Não mostrem misericórdia. Os Uraks não mostrarão. Solto. O zunido de 400 flechas passou por cima deles, projetando uma sombra momentânea no chão. Centenas de Uraks tombaram com o impacto das flechas, sangue jorrando, corpos se espatifando sem vida no chão. A horda que avançava engolfou os mortos, varrendo-os como uma onda infinita. Solto à vontade. Flechas rasgavam o céu, arqueiros disparando em velocidades variadas, criando uma sombra em constante mudança no chão abaixo. Mais Uraks caíam enquanto avançavam, mas para cada um que caía, outro tomava seu lugar, uivando e rosnando, aproximando-se cada vez mais. 400 pés. Conecte-se com a centelha agora. Sinta-a, agarre-a, reconheça-a. Num instante, o ar vibrou com a força avassaladora da centelha. Farda quase havia esquecido como era essa sensação. Tantos magos num só lugar, cada um extraindo energia da centelha, puxando os fios elementais. Aquilo despertou nele uma sede de sangue. Ele puxou com força os fios de fogo, ar e espírito. Os fios o envolveram e o preencheram, percorrendo suas veias, crepitando sobre sua pele. Avante! Rugiu Farda, dando um passo em direção aos Uraks que avançavam, depois outro, alongando sua passada até que estivesse correndo em velocidade máxima. Os Uraks estavam a apenas 60 metros de distância agora, movendo-se como um enxame de músculos cinzentos ondulantes, gritos de guerra e uivos ecoando no ar, o aço enegrecido reluzindo. Atrás deles, soaram trombetas, e formações de batalha começaram a tomar forma. A chuva de flechas havia cessado. A fila de Uraks se estendia por centenas de metros para cada lado. Farda não teria culpado nenhum de seus magos que sentissem medo naquele momento, contanto que o superassem. Conforme se aproximavam, Farda puxou com força os fios do fogo, do ar e do espírito. As minhas ordens, ele gritou, o pulso pulsando em suas veias como um raio, todos os sons sucumbindo ao sangue que corria em sua cabeça. Pelo canto do olho, ele podia ver seus magos se espalhando ao seu redor, maximizando sua área de efeito. Os Uraks estariam sobre eles em instantes. Os rosnados e sibilos o perturbavam, o mar de cinza e preto ondulando avançando em sua direção. Farda absorveu a faísca com toda a força que seu corpo permitia, um breve momento de lucidez o atingindo antes que ele gritasse, tempestade de raios. Eldinstir. A língua antiga ecoava em sua mente. Memórias de uma vida outrora vivida. O ar se alterou, e todos os 100 magos extraíram toda a sua energia da centelha. Farda podia ver os fios de ar, fogo e espírito se entrelaçando ao redor deles. Então, em uma manobra praticada inúmeras vezes, os magos executaram um movimento. Fios de ar chicotearam ao redor de sua formação, atingindo os Uraks com tamanha força que ossos se quebraram e armaduras se dobraram. As criaturas uivaram, golpeando o vento que as atravessava como um furacão vivo. As linhas de Urak desmoronaram ao redor dos magos de batalha. Para onde quer que Farda olhasse, via grandes bestas cortando o ar, gritando e uivando. À sua esquerda, um chicote de ar atingiu o joelho de um marcado de sangue, estilhaçando o osso num único golpe. Segunda fase. Com as linhas Urak já em desordem, os magos de batalha puxaram seus fios de fogo e espírito, fundindo-os com os fios de ar meio segundo, e então um clarão ofuscante. Arcos de relâmpagos em cadeia irromperam da formação de batalha, saindo das mãos estendidas dos magos de Farda. Pedaços de terra e argila foram arrancados do chão e o cheiro de carne queimada e terra carbonizada impregnou o ar. A tempestade da morte rugia ao redor de Farda e seus magos, relâmpagos rasgando o ar, perfurando o aço enegrecido e abrindo buracos na carne coriácea. O ar pulsava com a energia da centelha. Farda podia senti-la em seus ossos, em seu âmago. Uma onda de energia como nenhuma outra. Quando Eldinstir parou, uma clareira de mais de 12 metros se abriu entre os magos de Farda e os Uraks. Centenas das criaturas jaziam sem vida, carbonizadas, retorcidas e despedaçadas, e muitas outras gritavam e uivavam enquanto morriam. Houve um instante, apenas um instante, em que tudo ficou em silêncio. Os Uraks uivaram e rugiram, investindo sobre seus mortos, preparando-se para dizimar os magos de Farda como foices cortam a grama. Então, os chifres romperam a barreira de silêncio na mente de Farda, e o quarto exército cercou, investindo contra as linhas Urak. O estalo dos corpos foi visceral. Farda observou lanças rasgarem peles coriáceas e soldados em disparada serem retalhados por aço enegrecido. Puro caos, como todas as batalhas.
Farda desembainhou sua espada, e os magos ao seu redor fizeram o mesmo. Os músculos de seu antebraço se tensionaram, antecipando o que estava por vir. Mantenham-se firmes. Conservem suas energias. Movam-se em duplas. Avante! Vibrações percorreram as pernas de Farda enquanto seus pés batiam com força no chão. Os outros magos se espalharam ao seu redor, movendo-se em pares conforme ditava seu treinamento, com fios de ar, terra, fogo e espírito fervilhando ao seu redor. Farda parou um instante para apreciar o poder bruto que cintilava no ar, e então eles colidiram com as linhas Urak. 2 Uraks avançaram em direção a Farda, uivando enquanto brandiam suas lâminas enegrecidas. Ele interceptou o primeiro golpe com sua espada, desviando para o lado enquanto lançava fios de ar contra outra besta, esmagando suas costelas e arremessando-a para o meio da batalha. Antes que o primeiro Urak pudesse se recuperar, Farda empunhou sua espada invertida e a cravou nas costas da criatura. Retirando a lâmina em um jato de sangue, Farda desferiu um golpe, cortando a mandíbula de um Urak. O sangue jorrou do rosto mutilado da besta enquanto o Urak caía de joelhos, com os olhos revirando para trás. Farda colocou o pé no ombro da besta, rugindo enquanto a chutava para o chão. A adrenalina da batalha o consumiu, uma sede de sangue fervorosa dominando sua mente. Ele encharcaria o solo com sangue Urak. Farda e seus magos abriram caminho pelo campo de batalha, esculpindo seu rastro em sangue e ossos. As forças Urak podiam ser mais numerosas que o quarto exército, mas uma centena de magos de batalha era uma força a ser reconhecida em qualquer escala. Por onde passavam, corpos caíam, esmagados por fios de ar e terra, eviscerados por arcos de relâmpago, consumidos por pilares de fogo. Com uma eficiência adquirida pela prática, os magos de Farda empunhavam a centelha como se fosse uma arma dos deuses. Farda nunca havia lutado contra o quarto exército, mas não podia se enganar, estava impressionado. Aqueles magos se moviam em conjunto, mantinham suas posições e lutavam como monstros. Ele os elogiaria em seu relatório ao alto comando assim que a batalha terminasse, se sobrevivessem. Um clarão surgiu em algum lugar à esquerda de Farda, e um arco de relâmpago púrpura rasgou o ar, arrancando pedaços de argila do chão antes de atingir os 2 magos mais próximos de Farda, um deles sendo jovem que era seu segundo em comando, Igraine. Farda observou enquanto o relâmpago atravessava os corpos dos magos, a força do impacto os arremessando para trás contra seus companheiros. Outro raio irrompeu da massa de Uraks à frente, ceifando a vida de mais 4 magos, cujos corpos ficaram retorcidos em montes fumegantes. Uma brecha começou a se formar diante de Farda, com os Uraks se apressando para sair do caminho do que quer que estivesse vindo. Um homem deu um passo à frente, vestes de obsidiana drapeadas sobre os ombros, a pele branca como gelo esticada sobre o rosto. Conforme o homem se movia, a luz do mundo ao seu redor diminuiu. É um arauto, gritaram alguns soldados, com alívio na voz. Tolos! Farda apertou o punho da espada enquanto a criatura continuava avançando, a luz fugindo de seu toque. Por algum motivo, os espíritos dos lacaios de Efialtir nunca habitavam corpos de Urak. Elfos, homens e Jotnar eram os únicos hospedeiros que Farda conhecera. Era provável que a ascensão, como Fania denominara com tanta eloquência, exigisse uma ligação com a centelha, o que tornava anões e Uraks incapazes. Mas, qualquer que fosse o corpo que o espírito habitasse, não era um arauto. Era um monstro. Mantenham-se firmes, rugiu Farda. Movam-se como um só. Assim que as palavras saíram da boca de Farda, um grupo de marcados de sangue invadiu o véu, investindo contra os magos de Farda, garras rasgando aço e osso em golpes únicos, ondas de choque de fogo incendiando o ar. Formação defensiva. Farda estendeu a mão para a centelha, passando a lâmina pelo peito enquanto gritava, sentindo os fios elementais pulsarem na escuridão de sua mente. Ele fez sua escolha e puxou fios de terra, sentindo o gosto de ferro e argila em sua língua. Empurrou os fios para o chão, erguendo colunas de argila e absorvendo a umidade delas com fios de fogo. Em segundos, as colunas de argila se transformaram em longas pontas endurecidas. Ele lançou as pontas em direção aos marcados de sangue. Uma das bestas levou uma estaca no ombro, depois outra no pescoço e mais uma no olho antes de desabar no chão, suas runas pulsando com uma luz vermelha e soltando fumaça. Mais 2 bestas caíram, seus corpos dilacerados, mas o restante avançou, ignorando o ataque e se chocando de cabeça contra os magos de batalha de Farda, com sangue jorrando ao vento. Aparando o golpe de um marcado de sangue com fios de ar, Farda ergueu sua espada, o sangue jorrando do pescoço da criatura, suas runas brilhando com uma luz vermelha intensa. Ele puxou a lâmina para longe, deixando o marcado de sangue cair no chão, e voltou sua atenção para o véu a tempo de ver um arco de relâmpago púrpura vindo em sua direção.
Extraindo o máximo de energia possível da centelha, Farda teceu um escudo de ar à sua frente. O escudo impediu que o relâmpago atravessasse sua armadura, mas o golpe ainda o ergueu do chão e o lançou contra as costas de um marcado de sangue. Atingir a besta foi como se chocar contra uma parede de pedra. Ele colidiu com a estrutura densa do marcado de sangue e caiu no chão, ofegante. Não ter a capacidade de sentir dor era uma coisa, mas isso não significava que seus músculos não tivessem cãibras e que ele não pudesse sentir a imensa pressão que oprimia seus pulmões. Cuspindo sangue, ele se arrastou para ficar de pé. Ao redor, a batalha fervilhava. Seus ouvidos zumbiam com o clangor do aço contra o aço, os uivos sedentos de sangue dos Uraks, os lamentos dos moribundos. O ar cheirava a terra, sangue e fogo. Seus magos de batalha haviam se recuperado do ataque inicial dos marcados de sangue e agora lutavam com unhas e dentes contra as imensas criaturas, suas lâminas se movendo em redemoinhos de aço, chicotes de fogo e ar rasgando o espaço ao redor deles. Trombetas soaram à distância, o sinal do comandante Talvari para a cavalaria atacar. Farda voltou sua atenção para o véu. A criatura estava dizimando soldados e magos como se fossem pouco mais que gravetos frágeis, chicotes de fogo e ar rodopiando ao seu redor, arcos de relâmpagos púrpura atingindo o chão, atravessando homens e mulheres, derretendo armaduras. Respirando fundo, Farda avançou. Estendeu a mão para a centelha, puxando fios de ar e envolvendo-os em um escudo abandonado no chão ensanguentado. Empurrando toda a força que conseguiu reunir nos fios, lançou o escudo em direção ao véu, observando-o atingir o marcado de sangue no peito, rasgando a pele pétrea da criatura e rompendo do outro lado em uma nuvem de névoa de sangue. Enquanto o marcado de sangue caía, espatifando-se no chão em uma nuvem de poeira, o véu se virou, seus olhos cavernosos, sedentos de luz, retribuindo o olhar de Farda. O ar ondulou ao redor do véu enquanto um nitral de fogo negro se formava em sua mão esquerda. Cada pelo do corpo de Farda se eriçava. Um arrepio começou em seu peito e se espalhou por seus membros. O aço poderia matá-lo. Os resquícios de uma alma que ainda se agarravam ao seu corpo encontrariam Shiniara mais uma vez. Mas se ele morresse pelo toque de um nitral, o que restasse de sua alma seria arrancado do mundo, deixado para vagar sozinho. Ele nunca mais sentiria o toque da mente de Shiniara. Sua garganta se fechou. Ao estender a mão para a centelha, preparando-se para o primeiro golpe da lâmina do véu, Farda tomou uma decisão. Se parecesse que a besta estava em vantagem, ele tiraria a própria vida. Não havia nada neste mundo que o impediria de sentir o toque de Shiniara novamente. Nada. Armar-se de coragem e concentrar-se, Farda soltou um rugido, brandindo sua lâmina para cima para interceptar o golpe descendente do nitral do desvanecido. Brilhos de chamas negras irromperam do nitral, a antítese do fogo verdadeiro, consumindo a luz em vez de fornecê-la. Uma fúria incandescente consumia Farda enquanto ele trocava golpes com o véu. A batalha fervilhava ao redor deles, marcados de sangue e magos de batalha se despedaçando, aço e garras colidindo. Os músculos de Farda doíam, e vibrações percorriam seus braços devido à força dos golpes. Não vou ceder. Extraindo ainda mais da centelha, Farda puxou fios de terra, empurrando-os para o chão. Ele avançou, repeliu o véu com uma torrente de aço, e então arrastou colunas de argila do solo, moldando-as em espinhos e endurecendo-os com fios de fogo. Ele cravou os espinhos nas pernas da criatura e, em seguida, no chão atrás dela, prendendo-a no lugar. O véu uivou, seu grito estridente rasgando os ouvidos de Farda enquanto cortava os espinhos de argila com seu nitral. Mas a cada espinho que o véu cortava, 2 outros surgiam em seu lugar, atravessando o peito e os braços da criatura. Farda olhou ao redor e viu que alguns de seus magos de batalha haviam se afastado da luta e agora estavam ao seu lado, uma teia de fios se entrelaçando no chão. Com o peito arfando, Farda marchou em direção ao véu, levando a mão por trás de sua couraça, seus dedos envolvendo a pequena gema vermelha que pendia de uma tira de couro em seu pescoço. Há muito tempo ele havia prometido a si mesmo que só recorreria à gema quando realmente precisasse. E precisava dela agora. Por um instante, gelo percorreu suas veias. Então, como se atingido por um raio, puro poder o invadiu, um fogo gélido queimando seu sangue. Os olhos cavernosos do véu se arregalaram ainda mais. A criatura maligna podia sentir a essência do sangue pulsando em Farda. Seu Deus está chamando você, disse Farda, colocando a mão no peito do desvanecido e olhando em seus olhos sedentos de luz. Para surpresa de Farda, o véu não respondeu. Simplesmente o encarou, seus lábios finos e quebradiços se curvando em um sorriso sinistro. Farda extraiu mais essência da pedra, deixando-a fluir através de si, inundando suas veias. Ele canalizou a essência para o véu, consumindo a criatura em uma erupção de fogo negro que irrompeu de sua palma. Sem o nitral,
Farda não podia separar a alma do véu do mundo, mas o mínimo que podia fazer era deleitar-se com seus gritos enquanto seu corpo se transformava em cinzas. Os gritos sobrenaturais do desvanecido ecoaram, reverberando no ar mesmo depois que as chamas se dissiparam e seu corpo retorcido caiu no chão, carbonizado e despedaçado. Relutantemente, Farda soltou a essência, tremendo enquanto o poder intoxicante era drenado de seus ossos. Rangendo os dentes, guardou a gema de volta atrás de sua couraça, sentindo seu toque frio mesmo através da camisa. Lançou um olhar ao redor. Quase 3/4 de seus magos ainda estavam vivos, travando combates com os marcados de sangue. O resto do exército parecia estar resistindo, mas era quase impossível para Farda ter certeza. Tudo o que ele podia fazer era se concentrar no que estava ao seu redor e esperar que a General Talvari fizesse sua parte. Os sons estrondosos das trompas de comando indicavam que ela certamente ainda estava tentando. Cerrando os dentes, Farda avançou em direção ao marcado de sangue mais próximo. Ele puxou fios de ar, formando um nó com eles, e os cravou na lateral do joelho do Urak. A criatura desabou, ossos estalando e sangue jorrando. O mago de batalha com quem ela estava em combate arrancou a cabeça da criatura e se moveu para o lado de Farda. "Fique perto", gritou Farda para a maga, que respondeu com um aceno rápido, limpando o sangue dos olhos. Mas, assim que se preparou para atacar novamente, 4 toques agudos de trompa soaram, um após o outro, com pouco mais de um segundo de intervalo, rompendo o fragor da batalha. Um nó se formou no estômago de Farda. Agora ele entendia por que o véu havia sorrido. Inimigos pela retaguarda. Os outros 5.000, murmurou Farda. Os Uraks os haviam atraído. Esperaram que fossem pegos nas garras da batalha e agora marchavam com 5.000 homens em sua cola. Droga! Farda estalou o pescoço de um lado para o outro, inspirando profundamente. Nada muda, disse ele, agarrando o braço da outra maga de batalha e olhando-a nos olhos. Se morrermos aqui, os levaremos conosco. Estou contigo, Justiçar. Farda sentiu com a cabeça, encheu os pulmões de ar e rugiu. Para mim. Farda investiu contra a multidão onde os marcados de sangue e os Uraks estavam mais concentrados. Ele brandiu sua lâmina em um arco, cortando a caixa torácica de um Urak, atravessando-a e bloqueando o golpe descendente de uma espada enegrecida. Impulsando contra o impulso do golpe, Farda trouxe sua lâmina de volta através do Urak à sua frente, abrindo na altura do umbigo. Enquanto a criatura agarrava a barriga com uma pata com garras, Farda cravou seu aço em sua boca aberta, arrancando-a, com o sangue jorrando. Para mim! Farda rugiu novamente, desta vez amplificando sua voz com fios de espírito e ar pelo Império. Ele precisava ser a força em torno da qual os outros se uniriam. Ele precisava ser um farol. E a maneira mais rápida de acender um farol era iniciar um incêndio. A boca do dragão. Farda se abriu para a centelha, sentindo o poder dos fios elementais inundá-lo. Ele puxou fios de fogo e ar, o calor preenchendo suas veias e o toque frio percorrendo sua pele. Ao seu redor, ele podia sentir outros fazendo o mesmo. Com um rugido, ele liberou os fios na direção de Forte Arken, onde a maior parte das forças Urak estava posicionada. Uma coluna de fogo com alguns metros de diâmetro irrompeu de suas mãos, ondas de calor se espalhando em todas as direções. Quase imediatamente, ele sentiu mais fios se entrelaçando com os seus, amplificando o fogo, alimentando-o. Mais magos de batalha se alinharam ao seu lado, emprestando sua força, alimentando as chamas. Os magos de batalha foram seguidos por soldados empunhando lanças e aço afiado. Pelo Império, trovejou uma voz ao lado de Farda. Por Loria. À medida que a coluna de fogo se alargava, estendendo-se por quase 6 metros, Farda avançou, sentindo as chamas pulsando em suas veias. Empurrem-nos para trás. Empurrem-nos contra as paredes. A verdade era que não importava para onde avançassem. Com milhares de Uraks ainda à sua frente e outros 5.000 atacando pela retaguarda, a morte os encontraria naquele dia, e ele a acolheria. Ele se lançaria de bom grado nos braços da morte se isso significasse sentir o toque da mente de Shiniara mais uma vez. A única leve hesitação em sua mente era em relação a ela. Ele afastou esse pensamento. Ela não era mais sua preocupação. Quando ela precisou de sua proteção, ele a abandonou. Uma fúria gélida o consumindo, Farda extraiu ainda mais da centelha, absorvendo o máximo que seu corpo podia suportar, impulsionando-a para frente, alimentando o fogo da boca do dragão. O ar ardia em brasa. Farda sentia a energia o consumindo, dilacerando seus ossos, puxando sua alma. Com a quantidade de poder que estava absorvendo, a faísca o consumiria em questão de minutos. Ele caiu de joelhos,
grunhindo quando a vibração sacudiu sua perna. Mesmo assim, ele se agarrou à faísca. Não vou ceder. Inspirando profundamente, Farda se ergueu com dificuldade. Se aquele fosse seu último dia, ele morreria de pé. Um arrepio percorreu o corpo de Farda quando uma série de rugidos ensurdecedores ecoou pelo céu como trovões. Por um instante, ele se permitiu erguer o olhar. Sob a luz ofuscante do sol do meio-dia, 4 sombras enormes varriam as montanhas Colmir, com as asas abertas, e o coração de Farda se apertou diante do que, para ele, era a visão mais bela do mundo conhecido: dragões. Farda soltou a faísca. Hoje não era o seu dia. Observando o cansaço nos rostos ao seu redor, ele não seria o primeiro a sucumbir à queimação da faísca de qualquer maneira. Formação defensiva. Com os ossos doendo, Farda abaixou-se, pegou um escudo descartado e firmou os pés. Mas mesmo enquanto os que estavam ao seu redor se reagrupavam, Farda viu as linhas do Zurak começarem a se romper. Mas era tarde demais, muito tarde. Um rugido monstruoso sacudiu o ar quando um dragão de escamas azuis desceu dos céus e desencadeou uma torrente de fogo que fez um rio caudaloso parecer pouco mais que um riacho. A força da explosão fez a terra tremer, arrancando pedaços de argila do chão e arremessando Urak em todas as direções. Era uma força da natureza, um ato divino. O dragão sobrevoou o campo de batalha, o fogo abrindo um caminho de morte e destruição pelas fileiras do Zurak. Assim que o dragão de escamas azuis estalou as asas e alçou voo, derrubando homens e Urags ao chão, mais 3 dessas magníficas criaturas desceram do céu, suas imensas estruturas projetando sombras tão grandes quanto navios. Os 4 dragões despejaram fogo furioso sobre o campo de batalha, serpenteando para lá e para cá. Uivos guturais e gritos ecoaram enquanto o ar se enchia de poeira e cinzas. Farda caiu de joelhos, soltando o escudo, com um sorriso nos lábios. Cascas amassadas de carvão carbonizado cobriam o chão, quebradas e retorcidas. O gosto de carne queimada impregnava o ar, denso e palpável. Farda tentou se abaixar, mas seu joelho direito cedeu e ele caiu na terra, lançando nuvens de cinzas e poeira ao vento. O suor escorria por seu pescoço e rosto, abrindo sulcos na sujeira e no sangue que se impregnaram em sua pele. Ele empurrou o corpo carbonizado de um Urak de costas, arrancando a espada de suas mãos. Os dedos enegrecidos da criatura se desfizeram quando Farda envolveu a mão no cabo. Ele lançou o olhar pela lâmina coberta de sangue. As armas Urak eram rudimentares, mas adequadas às criaturas. Eram densas e pesadas, capazes de cortar ossos e armaduras com um único golpe. Farda soltou um rosnado involuntário ao examinar a lâmina, depois a girou, ergueu as mãos e fincou a ponta do aço enegrecido na terra. Brilhando com uma luz vermelha vibrante, incrustada na espada, onde a lâmina encontrava o cabo, havia uma pequena gema oval. Um receptáculo de essência. Farda estava fraco demais para extrair energia da centelha, então recorreu à gema que ainda pendia de seu pescoço. Ele absorveu apenas um fiozinho de essência, depois desmontou a arma, observando a lâmina e o cabo caírem no chão com um som abafado, enquanto a gema flutuava, envolta em essência. Farda a agarrou no ar e observou o brilho vermelho que ela lançou sobre as dobras de sua palma. Essência de sangue. O fundamento da vida e da criação. Contida naquela pedra estava a essência que outrora dera vida aos homens e mulheres que Urak havia massacrado. Era algo belo, mas também horrível e perverso. Da morte, a essência podia criar, mas também podia destruir e corromper. Soltando um suspiro pesado, Farda fez uma careta e se levantou, enfiando a gema no bolso da calça. Ele detestava usar essência. A cada gota que ingeria, sentia Efialtir arranhando sua mente. Outros dentro do círculo podiam ver Efialtir como o Salvador, mas Farda não confiava no Deus mais do que confiava em um Urak. Qualquer Deus que desejasse se infiltrar em sua mente não era benevolente. Independentemente de suas crenças, a essência era poderosa, e era melhor tê-la e não precisar dela do que precisar dela e não tê-la. Ao seu redor, Farda viu outros magos de batalha fazendo o mesmo, tropeçando entre os mortos, coletando as pedras. Sem dúvida, assim que os feridos fossem atendidos, as lâminas Urak seriam recolhidas em carroças vindas de Forte Arken para que as pedras pudessem ser coletadas. Farda prendeu a respiração ao se virar. Levou a mão às costelas e a afastou, vendo sangue fresco escorrer dos dedos. A incapacidade de sentir dor tinha muitas vantagens em batalha. Podia ignorar ferimentos que incapacitariam outros, atacar e se mover sem impedimentos. Mas isso também significava que poderia não perceber os ferimentos até muito tempo depois de terem sido infligidos. O que significava que corria o risco de sucumbir a ferimentos graves antes mesmo de se dar conta de que os havia sofrido.
E se não fossem os curandeiros imperiais e a centelha, isso provavelmente teria acontecido muitas vezes ao longo dos séculos. Agora que aprenderá a lidar com sua aflição, os benefícios superavam os riscos, mas mesmo que não superassem, Farda não tinha escolha. Shiniara levará sua dor consigo, talvez como um presente de despedida. Uma rajada de vento varreu o céu, e duas sombras escureceram a paisagem enquanto outras duas se desprendiam, voando para o oeste atrás dos Uraks derrotados. Farda respirou fundo ao partir em direção ao local onde os dragões estavam pousando. Ele os reconheceu pela coloração. O dragão de escamas azuis era Celeraine, o parente de Voranur. O outro, com o corpo coberto por um oceano de escamas vermelho escuras, quase pretas na barriga, era Caraxes, o parente de Lina. Dos dragões ainda vivos, apenas Hélios era maior. Se Voranur e Celeraine estivessem ali, isso significava que os outros provavelmente eram Jormun montado em Rotamundari e Ilkia montada em Erita. Era evidente que não se tratava de Eltoar e Pelennor, pois Hélio teria encoberto o sol. Farda! Um leve sorriso surgiu nos lábios de Farda ao ver Lina caminhando em sua direção. Sua pele bronzeada e cabelos loiro-escuros contrastavam fortemente com a armadura branca da guarda do dragão. Ela se atirou sobre ele com o entusiasmo de um amor há muito perdido, envolvendo-o em um abraço apertado. Que bom te ver! Era estranho ser cumprimentado com tanta cordialidade. Anos haviam se passado desde que Farda vira Lina ou qualquer outro membro de sua família pela última vez. Mesmo sendo um Hakina, sua conexão com outros Draleides ainda era palpável. Eles não estavam ligados por sangue e ossos, mas pelos laços imateriais da alma, ou, no caso dele, de metade de uma alma. Farda se aconchegou no abraço de Lina, saboreando-o, assim como você. O que te traz aqui brigando por migalhas? Lina se afastou, segurando os ombros de Farda e o examinando de cima a baixo. Você está com uma cara péssima. Eu me sinto pior. Pensei que Shiniara tivesse absorvido sua dor. Meus ossos ainda doem e meus músculos ainda têm espasmos, meu velho amigo. E algumas feridas não são da carne. O olhar de Lina suavizou-se. Draleide N. Aldrir, Hakina. Hakina Naidalva, Draleide. Você sempre será nosso irmão. Lina agarrou a cabeça de Farda e a puxou contra sua com tanta força que, se Farda pudesse sentir, certamente sua cabeça estaria latejando. Até o dia em que eu voltar para ela. E mesmo assim. Um momento de silêncio se instalou entre eles. Muito bem, chega de sentimentalismo. Farda soltou uma risada, assentindo com a cabeça. Olhou para além de Lina, na direção de onde Voranur se aproximava. O andar do elfo era tão lânguido que chegava a ser gracioso. Ele deslizou pelo campo de mortos, seu olhar finalmente encontrando o de Farda. Hakina. Voranur inclinou a cabeça ao falar, com genuíno respeito na voz. Voranur, respondeu Farda. É bom te ver. O elfo curvou a cabeça novamente, um meio sorriso iluminando seu rosto juvenil por um breve instante. Vocês têm sorte de termos vindo. Ele lançou o olhar sobre o campo de batalha sem vida. Firmou o pé ao lado de um soldado morto, virando o corpo de costas. A batalha foi perdida. Você se atrasou. Estávamos a caminho de Dracaldrir, disse Lina, soltando um suspiro pelo nariz. Tivar. Lina assentiu com a cabeça. Como ela está? Igual. Lina olhou para Voranur, que simplesmente balançou a cabeça. Fanny pediu a Eltoar que convocasse a guarda do dragão para que pudéssemos pôr fim às guerras. Eltoar concordou. Mas Tivar se recusou a vir conosco. Entendo. Onde estão Eltoar e Pelennor agora? Pelennor fica em Berona. Há algumas coisas lá que precisam ser resolvidas. Eltoar levou Hélios para Dracaldrir. Se Tivar der ouvidos a alguém, será a ele. Combinado. Assim que estivermos preparados, Jormun, Voranur e Ilkia voarão para o sul para lidar com as revoltas. O resto de nós permanecerá no norte para repelir os Uraks. E você? Devo permanecer aqui por enquanto. O quarto exército foi encarregado de proteger Forte Arken até que sejamos substituídos. Não restam muitos de vocês. Voranur passou a língua pelos dentes, cruzando os braços. Era uma afirmação, nada mais. Não. Podemos ficar alguns dias enquanto esperamos por Eltoar, disse Lina, piscando para Farda. Eu bem que preciso de um bom parceiro para beber. Voranur só bebe sangue de verme, e o que não aguenta beber e Jormun é um bêbado raivoso. Farda sorriu,
inclinando levemente a cabeça. Agradeceria muito. Mas antes de começarmos, preciso verificar se o comandante Talvari ainda está vivo.